telespectadores do programa Aurélio Decker Repórter, com as imagens da Diana Mendel. Estamos em São Leopoldo, Escola Visconde de São Leopoldo, uma escola técnica estadual, uma escola agrícola. Vamos conversar com o professor Renan Orlandini. Ele vai nos explicar como é que funciona o sistema de captação de água da chuva, água que cai de graça do céu, para a utilização nos viveiros, né? Os viveiros que tem as mudas, é quase um berçário natural, então precisa ter uma água de qualidade, né? Se sabe que a água da chuva, pelas suas propriedades e pela ausência de produtos químicos, que às vezes o processo para deixar ela potável exige que se coloque, então é recomendado a água da chuva para molhar e regar os canteiros à medida que as plantas vão crescendo. Professor, por que a opção, na sua visão de técnico, pela água da chuva? Quais são as vantagens que a água da chuva tem em relação à água, por exemplo, do lençol freático, às vezes contaminada, ou do SEMAI, né, que é o serviço de abastecimento, que em tese usa produtos químicos para deixá-la potável? Por que a água da chuva é boa? Porque primeiro, como o senhor comentou, ela é uma água que ela está disponível de graça para a gente, né? A gente tem a estrutura para poder fazer a coleta. Precisa sim fazer uma adaptação, com tubulação e um lugar para a gente poder armazenar. O senhor tem dois telhados? Dois telhados. Nós temos, os prédios são juntos, mas são dois telhados, um de alvenaria e um metálico, né? Tem mais ou menos 80 metros de comprimento, são duas águas, né? E calhas dos dois lados. Então essas calhas coletam toda essa água e ela é canalizada para essa cisterna aqui, que ela tem capacidade de 100 mil litros de água. Então a gente procura sempre ter, ela acaba sempre ficando cheia, porque a gente tem mesmo que dar um período de estiagem, mas ela acaba sempre atendendo a nossa necessidade, né? Então ela abastece aqui, ela enche aqui e aí passa para outra cisterna um pouco menor, que a gente acaba tendo um controle melhor, para poder fazer irrigação então de todas as plantas que são produzidas no viveiro. Basicamente são plantas florestais. Ainda sobre a captação, professor. Aqui nós estamos no bairro Feitoria, né? Isso. Então estamos um pouco longe do centro da cidade, né? Sim, do monóxido de carbono, essa dita poluição industrial que ocorre. A chuva aqui nessa área é menos ácida, né? Ela é menos ácida. Tá. E isso é uma vantagem, isso é importante, porque qual seria o prejuízo, vamos dizer, da chuva ácida na planta, na muda que está em desenvolvimento? Qual é o efeito que esses químicos podem causar? Claro, os prejuízos podem ser grandes. Por quê? Porque a planta ela é porosa, a gente não enxerga. Mas se a gente fizer uma análise, ela tem porosidade tanto na casca quanto nas folhas, né? Então todos esses poluentes que acabam estando no ar, com a chuva, né, ela acaba descendo e ficando junto da água. No momento que a gente faz essa aplicação dessa água que não estaria, ela está disponível ali, mas ela não estaria tão limpa, acaba danificando muitas vezes a transpiração, a evapotranspiração dessas plantas. Elas acabam não se desenvolvendo completamente como se desenvolveriam com uma água sem esses poluentes que acabam estando, né, no ar. O lençol freático tem a possibilidade de contaminação já? Eu digo por causa do poço artesiano, né? Dependendo da profundidade que é. Claro, o senhor está usando água da chuva, eu sei. A maior mas parte as pessoas, elas dizem, não, mas eu não tenho água da chuva, mas eu tenho poço artesiano, que é super limpo e tal. Na sua opinião, aqui na região, a cidade de São Leopoldo, Vale dos Sinos, esses lençóis freáticos já não estariam tendo alguma contaminação? Dependendo da região, sim, porque nós temos solos muito rasos aqui. Nós não temos solos tão profundos. Tem regiões um pouco mais altas, acaba absorvendo, porque a quantidade de matéria orgânica que libera né, dos esgotos, né, dos dejetos das casas é gigantesco, né? Nós temos algumas estações de tratamento de esgoto, mas elas não atendem 100%, né, hoje a necessidade de São Leopoldo. Então provavelmente pode ter sim, por isso que quem tem que fazer análise, né? Nós fazemos análise anualmente para ver se nós estamos próximo, né, à região com moradias, né? Então a gente tem que estar fazendo essa análise para ver se essa água está consumível ou não, né? Vocês não usariam essa água para regar as plantas, elas causariam dano também, ou não? Porque o clorifórmio fecal, no caso, o adubo, consta que o mesmo adubo humano, ele é um adubo para a planta. Sim. Então, daria para usar para regar
ou não? Só que ele carrega muitas outras impurezas, outras né? impurezas, então sim. ele teria que passar, sim, ele pode ser usado, mas passando por um bom tratamento, em estação de tratamento, com controle, fazendo análise. Pode ser usado, mas não direto. Direto não. Não direto. Quantos alunos o senhor tem na área da agricultura que usa a água da chuva, especificamente? 215 alunos. 215. Todos eles acabam passando, independente do processo, acabam passando utilizando essa água. Tem alguns alunos que moram aqui, professor. Sim. Por quê? Porque eles vêm de outras regiões do estado, né? De outros municípios que acabam não conseguindo ir e voltar todo dia. Quantos são, professor? Nós temos 15 alunos. Aqui é uma escola mista, tem assim, meninos e meninas, ou não? Sim, dentro de todos os estudantes é masculino e feminino. Nós Qual é a temos até uma proporção? característica muito maior de meninas nos últimos anos do que meninos. Ah, isso é uma tendência mundial, né? Sim. As mulheres que sempre foram mais competentes em tudo, E estão tomando conta, né? estão tomando conta de tudo. Isso. Ainda bem que tem sido assim. Professor, qual é o destino disso? Vocês produzem mudas. O senhor tem quantitativamente, o senhor tem que produção de mudas, por exemplo? 1000 mudas, 2000 mudas, 3000 mudas. O que vocês fazem com essas mudas? Elas são doadas, elas são vendidas, vocês plantam elas depois para o aluno acompanhar o desenvolvimento. O que vocês fazem com o viveiro que usa água da chuva? Certo. Então, o viveiro, ele é um setor didático. Tá? Todos os nossos setores, eles são didáticos. Obviamente, eles visam produção, porque é para isso que eles estão aqui aprendendo. Né? Claro. Então, eles produzem essas mudas, a base das nossas mudas são mudas florestais, são árvores. Tá? Produzimos alguma coisa de ornamentais, mas a maior parte ela é florestais. O objetivo então ele é pedagógico, produção para aprender como se produzir e também a questão da comercialização que ela também entra nessa parte pedagógica. O nosso foco hoje é em compensação, né? Empresas que fazem licenciamento para implantação de indústrias, às vezes precisa fazer desmatamento, às vezes até construções não só de empresas, mas até de casas, às vezes tem que fazer remoção de árvores, tem que fazer alguma remoção de vegetação, as prefeituras exigem que se faça a compensação. Então essas pessoas vêm aqui e fazem a compra dessas mudas para poder fazer essas compensações para os municípios. Mas aí existe alguma fiscalização de que de fato eles vão plantar? Ou eles pegam isso e largam em algum lugar e... Aí depende de empreendimentos. Empreendimentos menores, a gente sabe que às vezes não tem. É porque essas mudas elas acabam sendo só depositadas no viveiro municipal e o viveiro municipal faz a destinação. Agora tem empresas que já vieram aqui, eles sim. Eles são destinados para uma área e eles têm que ir lá fazer o plantio, tem que ter biólogos que fazem todo o acompanhamento, tanto do plantio, quanto por 5, 6 anos, ver se desenvolveu e aquela área está sendo recuperada ou não. Que bom, é bom. Existe esse cuidado. Por isso, Tem para também. encerrar, vocês usam essa água da chuva não só para irrigar. Vocês usam, porque é um crime usar água tratada para lavar o chão, lavar a parede, lavar o automóvel, lavar a estrebaria. Vocês têm estrebarias aqui, não? Temos, pra temos. cavalos, para Isso, para vaca leiteira. Vaca Isso. leiteira. Tá, vocês têm instalação de água da chuva para isso tudo? Quer dizer, vocês não lavam estrebaria com água de poço artesiano. Menos Não. ainda com água do SEMAI. Sim. É só água da chuva. Só água da chuva. Se vocês têm essa instalação pronta, subterrânea, que vai até esses locais, Sim, ela é toda com tubulação, tem bomba que faz a sucção dessa cisterna aqui e leva com tubulação até os setores. então, por exemplo, tem que limpar o galpão, tem que lavar a parede, usa água da chuva. Usa água da chuva. Isso aí. Água que cai de graça do céu. Isso mesmo. Como a Comuse Novo Hamburgo, que tem o apoio cultural ao nosso programa, tem essa preocupação, né? Usar a água da chuva e também o tratamento básico que agora está tendo. Esqueci de perguntar uma coisa. Eu vi que em São Francisco de Paula e também em Lomba Grande, enfim, nós temos rasgados episódios aqui, próximos da nossa região, com plantação de soja. Aparentemente, soja não é aqui, nunca foi, porque não dá, porque não é aquela coisa, né? Não dá, ninguém tenta, mas não dá. Então, eu lhe pergunto, o senhor é biólogo, existe uma chance de nós desenvolvermos? A escola já está pensando? Vocês ensinam alguma coisa sobre o plantio de soja especificamente? Porque parece que é uma certa tendência de empreendedores aqui começar a plantar soja, tendo em vista o apetite inesgotável da China. Sim. Né? Para comprar a nossa soja, embora a gente não tenha ainda capacidade de agregar valor. Nós mandamos grãos. Sim, né? sim. Então, lhe pergunto, sobre isso, o senhor tem ouvido falar, é uma preocupação da escola ampliar para essa área de soja ou não? Não, assim, eles têm dentro da grade curricular deles, eles têm as culturas regionais.
Dentro das culturas regionais, a gente avalia a regional, que é o Rio Grande do Sul. Então, a soja, ela é uma atividade de grande escala, que a gente tem, de grande maior, valor econômico, sim. isso aí, né? Entra a questão de impostos e tudo, então ela tem o seu valor, né? Então, Mas em relação à região, lhe pergunto, vocês são consultados? Então, a aptidão, existe a aptidão do solo, a aptidão agrícola, né? A nossa região, ela não é uma aptidão para produção de grãos, né? Em relação à soja. Nós temos o que na região mais arroz, né? Porque é uma região de banhado, então tem. Mas em relação à soja, a gente percebe, a gente acompanha que tem vários produtores na região de Lomba Grande e alguns outros municípios que não tem essa aptidão, né? Não tinha isso por produção, agora estão passando a produzir, né? A gente, na escola, a gente não tem grandes áreas para a gente poder fazer produção. A gente sim faz canteiros experimentais, acompanha todo o desenvolvimento da planta, desde a germinação até o processo de colheita final, né? Mas a gente não tem essa questão de plantar mesmo, ter grandes áreas para plantio. Aqui a nossa situação geográfica, o senhor acha que é prejudicial? Por exemplo, precisa Santo Ângelo, região missioneira, são planícies que não têm fim. Sim. Nós temos aqui regiões acidentadas, morro e etc e tal. Isso prejudica? O senhor lhe pergunto como biólogo, olhando desse jeito. Vamos dizer, não pode enfiar um trator ou uma máquina de plantar soja inclinada numa montanha, num barranco. Então isso é um problema, né? Quer dizer, nós temos poucas planícies aqui. Estou falando região Vale do Sino. Sim, aqui, a nossa. Não é Rio Grande do Sul. Sim, sim. Não, pode sim, mas isso é por quê? Porque quem é que está conduzindo tem que conduzir da maneira correta, independente se é planície ou tem inclinações. Sim, os quem chineses está aprenderam conduzindo, a plantar em justamente, declives, eles tinham aquela região, eles aprenderam a plantar. Nós, como temos abundância, a gente até sabe. Que não precisa. Mas não precisa porque a gente tem. Agora sim, ó, tem condições? Tem, mas o agricultor, a pessoa que está plantando, ela tem que fazer os tratos culturais corretos. Isso desde preparar a terra, até o plantio, até a colheita. Então, só que tem que ter o cuidado. Entra também a questão não só do plantio de solo, mas a questão dos herbicidas, né, e inseticidas que são usados. O famoso agrotóxico que está na mídia hoje, né, que está matando muita abelha, e a questão de toda a intoxicação alimentar que se tem. Então, tudo tem que se ter o cuidado, né? A gente criou para poder ter alimentos, mas o problema é o mau uso de que isso é feito. A maior parte é o mau uso. Temos que pensar sim em reutilizar outras ferramentas, controles biológicos, não tanto químicos, né? Mas o mau uso do que a gente tem hoje, que eu vejo que é o grande problema. Professor, o senhor mencionou, e agora é para encerrar mesmo. Essa é a terceira vez que nós estamos encerrando. Jana, só mais um pouquinho. O arroz, o senhor mencionou os arrozeiros. Nós temos ao longo do curso do Rio dos Sinos, que começa lá perto de Santo Antônio e vem e vai até Canoas e tal. Nós temos muita plantação de arroz. Eu lhe pergunto, eles sugam água do rio. Tá, isso é um outro problema, é água de graça, sei lá, não sei, eu acho muito fácil. Eles sugam e concorrem, quando chega o mês de dezembro, janeiro, eles precisam muita água. O arroz precisa muita água e a população também, porque o consumo é grande. Às vezes o rio está meio metro, aqui se atravessa, aqui em São Leopoldo, com água pela cintura. Então, mas não é essa a questão. O ponto crucial eles usam herbicidas e etc. Com a chuva, eles estão próximos aos rios, às lavouras. Chove, o que vai para dentro da nossa água de produto químico? Especificamente sobre arroz, ao que o senhor saiba. Porque se usa herbicidas e inseticidas para controle das pragas ali, né? Dos insetos e as próprias pragas vegetais, né? Então, é aquela coisa, se bem utilizado na quantidade certa, isso existe estudos, né? O herbicida, o inseticida, ele é liberado, seguros, mas existem estudos de anos. Em tese, seria isso, né? Sim. Em tese é isso, o que a gente tem em registros são disso, né? Só que tem que ver, como eu falei, a prática, como é que ela está sendo feita. Porque aí chove demais, aquilo lava, a água vai subir, vai acabar escoando. Eu já fiz uma aplicação, vou ter que fazer a aplicação de novo. Então é a questão dos cuidados, principalmente dos cuidados. Não defendo o uso, né, de herbicida e de inseticida, mas é os cuidados que a gente tem que ter, das dosagens corretas, do período correto de se plantar. Porque a gente quer produzir. A gente pensa na questão econômica. Então se precisar, às vezes, aplicar um pouco mais para te ter uma produção no final, às vezes o produtor vai lá e aplica. Infelizmente acaba acontecendo isso. Isso tem prevalecido. O senhor, como biólogo,
o senhor é a favor da preservação do meio ambiente, sempre. Com certeza, a produção sempre sustentável. A gente precisa se alimentar, mas tem como se alimentar com sustentabilidade. Ok. Daqui de São Leopoldo, Escola Técnica Visconde de São Leopoldo, falamos com o professor Renan Orlandini, nos deu uma aula sobre a água da chuva e um pouco mais, né? Um pouquinho mais para a gente cuidar do nosso meio ambiente. Então, abre aspas, amaldiçoado, né? Pelas empresas que visam lucros, às vezes, sem considerar que lá na frente nós estamos deixando uma herança terrível para quem vem por aí. Um beijo para todos, até depois. Valeu! Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida. Olá, amigos do programa Aurélio Decker Repórter e também amigos do Facebook. Nós estamos aqui no Rio dos Sinos, na estação de captação de água da Comusa. Tem um dodói na Comusa que pouca gente conhece. A maioria desconhece. Eu acho que a totalidade dos usuários, nós temos 70 mil usuários de água potável da Comusa, mas essas pessoas desconhecem que pelo menos 3 vezes por semana, pelo menos 3, às vezes 4, já chegou o caso de 5, ou até 6, depende. Eles precisam mergulhar para retirar o lixo que fica no entorno desses canos que captam a água no leito do rio, ao centro do rio, e trazem para cá, para transmitir então por uma tubulação até Novo Hamburgo, até a sede da Comusa, onde a água passa para o processo de potabilidade, que não é muito fácil. A gente sabe, o Rio dos Sinos é muito poluído. Ele nasce próximo a Santo Antônio, a água é limpa, nas imediações de Taquara também, mas aí começa
a poluição de Taquara, depois de Sapiranga, depois de Campo Bom. Quando chega em Novo Hamburgo, essa água está muito poluída e o trabalho para a purificação da água, para que se possa fazer alimentos, para que se possa tomar banho e para que se possa beber, é muito grande, muito oneroso o gasto. Agora, esse gasto, a Comusa, está aqui conosco o presidente Márcio Líder, ele explica que são em torno de 80 mil, 79 mil por mês. Isso dá R$1 milhão por ano. Para quê? Para tirar esse lixo que desce. Nós estamos aqui nas proximidades do Arroio Pampa, que é o arroio mais poluído de Novo Hamburgo. Luiz Raul não é, essas Coca-Cola também não é, uma obra sempre. Agora o Pampa é quase uma gosma já, né? Naquilo que se refere a coliformes fecais. Agora, tem também lixo, tem pedaço de sofá, tem madeira, tem tudo. E aqui, nessa captação, esse lixo, por causa do processo de sucção da água, os motores aqui do prédio sugam a água. Essa sucção atrai latas, atrai saco de lixo, atrai tudo que é porcaria. E isso, então, o que acontece? Cria uma camada no entorno da captação e pode queimar os motores, trazendo prejuízos enormes. Então, a cada 3 dias, em média, eles precisam mergulhar. São 2 mergulhadores. O senhor já tem uma experiência de mais de 20 anos, me contaram aqui. Exatamente. Onde é que o senhor fez um curso disso? Exatamente. Onde? Na Divers Universo em Santos. Em Santos? Isso. Uhum. E há quanto tempo o senhor faz aqui em Novo Hamburgo esse trabalho? Aqui uns 12 anos já. 12 anos. 12, 15 anos. É perigoso? Sim. Qual é o risco que tem? Por exemplo, a corrente, quando é forte, pode lhe levar? Uma que a visibilidade é quase zero, né? Por causa Então, da tem água turva. Isso. Além que agrava o inverno, né? A temperatura da água, agrava correnteza, visibilidade, algum toco, árvore descendo, pode engatar no mergulhador, levar ele de arrasto. Então tudo é uma contingência. Os catadores, eles retiram as latas aqui uma vez por semana, né? E o resto a gente manda para um descarte, daí que vem um teleentulho e retira daqui. Isso não serve para adubos e tem coisa que a gente leva para o descarte, né? Porque também tem contaminação, né? Material contaminado. Ah, é contaminado. E reciclagem, alguma coisa para reciclagem? Não? Essas latinhas? As latinhas, o pessoal realmente, os catadores vêm retirar. Eles mesmos eles retiram aqui para exatamente plástico, lata. Qual é o período mais problemático, assim? Inverno, verão, primavera, outono? É o inverno, né? Por conta das cheias também, né? E pela dificuldade mesmo de trabalho dos mergulhadores, né? Prejudica bastante o trabalho, mas geralmente é no inverno. No inverno. O espaço patrocinado, então, pela Comusa, sobre água que cai do céu e sobre o tratamento de esgoto, mas abrimos um capítulo para esse trabalho de limpeza, que certamente vai surpreender. A cada 3 dias, em média, é preciso mergulhar para retirar o lixo. O resultado aqui de 3 mergulhos, 3 apenas. Olha só, o que tem de sujeira. Isto que, conforme disse o mergulhador, aparece de tudo, né? Isso aqui é o lixo menor hoje, que ele não está captando lá o lixo que está lá no leito do rio maior, no ponto de sucção maior. Ele pegou aqui no entorno. Mas para ter uma ideia do que anda o nosso Rio dos Sinos, né? Olha só que horror, né? Estação de tratamento de água da Comusa, aqui ó, nesse prédio. Aqui tem uma ponte sobre o Rio dos Sinos. Nós estamos perto já de Lomba Grande. Estrada da Integração. Mais ou menos no meio do caminho entre Novo Hamburgo e Lomba Grande, ok? They say the neon lights are bright on Broadway. They say there's always
Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petri, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos que chega na Comusa é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa: coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa: decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa: filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa: desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como agente desinfetante. Quinta etapa: fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida.